I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, amigos! Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo de medidas de comprimento. Essa aula é mais para exercícios de fixação do conteúdo para que vocês tenham uma visão maior e mais completa do que é as medidas de comprimento. Por que eu preciso que vocês se deem bem nas medidas de comprimento? Porque quando formos para outros tipos de medida, vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade. Vamos trabalhar aqui com a unidade principal do que é o metro, que é a unidade principal de comprimento, né? Tamanho, distâncias. Logo, tenho aqui um exemplo. Se eu digo que este retângulo ele tem 2 metros por 1 metro, e eu olho esse outro retângulo, que ele é menor, talvez 10 vezes menor, eu posso, então, não posso dizer que ele tem 2 quilômetros, mas eu posso dizer que ele tem 2 decímetros. Como nós aprendemos, que eu devo utilizar para medidas menores submúltiplos e para as maiores os múltiplos. Relembrando, pessoal, que nós temos relação de 10 em 10 para cada passagem das medidas, tanto as múltiplas quanto as submúltiplas. Quando vocês vão medir o tamanho de algo, geralmente nós medimos com a unidade de metro. Outro exemplo é a nossa altura. Temos aqui agora uma pessoa que mede agora 1 metro e 63 centímetros. Digamos que ela tem 1,63. E um neném, vamos colocar 40 centímetros. Por que nós nos medimos em metro e um bebê em centímetros? A unidade que nós conseguimos visualizar. Se também transformarmos 1,63 em centímetros, vai ficar 163 centímetros. Observe que um adulto já é mais que o dobro de um bebê. E tudo isso nós conseguimos dimensionar através do metro, seus múltiplos e submúltiplos, que são esses aqui. Temos o primeiro múltiplo, que é o maior, é claro, que é o quilômetro. Os múltiplos são unidades que expressam medidas grandes, extensas, como distância entre duas cidades, distância de dois países. Nós medimos em quilômetro, né? É muito comum vocês dizerem que algo está a tantos quilômetros, como nosso avião está tão alto. Quantos quilômetros deve ser a distância entre eu e aquele avião? Logo, 1 quilômetro representa 1000 unidades do metro. Quer dizer que ele é 1000 vezes maior que o metro. Ele tem a relação de 1000. Beleza? 1000 unidades principais. O hectômetro ele tem a medida do metro 100 vezes, ou seja, 100 metros equivalem a 1 hectômetro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. O decâmetro vai equivaler a 10 metros. O metro vai equivaler a 1 metro mesmo, enquanto os nossos submúltiplos são unidades que expressam medidas menores, ou seja, pequenas. Se vocês pegarem uma régua, a distância do número 0 até o número 10 é 1 decímetro.
entre o número 0 de uma régua até o número 10 é 1 decímetro, pois é 1 metro dividido por 10. Se eu pegar 1 metro e dividir em 10 partes, uma parte é o chamado decímetro. Se eu pegar o metro agora e dividir em 100 partes, eu chamaria de centímetro. Se você pegar também uma régua, a distância do número 0 até o número 1, até o número 1 até o número 2, o número 2 até o número 4, até o número 3, o número 3 até o número 4, o número 4 até o número 5, ou seja, de número em número você vai ter 1 centímetro, que é exatamente o metro dividido por 100 partes. E nessa mesma régua, se você estiver analisando que elas têm vários traços menores, esses traços, cada um deles, são chamados de milímetros. Um traço correspondente a 1 milímetro. Logo, do 0 até o primeiro menor traço de uma régua, aquela pequena abertura é a chamada de milímetro. 1 milímetro, que é 1 metro dividido em 1000 partes. Certo? Observem que quando nós temos uma medida 10 vezes maior, nós temos outra 10 vezes menor, 100 vezes e 1000 vezes também. Tanto para maior quanto para menor. Padronizou-se isso e hoje nós conhecemos a unidade aí mundialmente famosa em medir comprimentos, que é o metro. Com isso, nós podemos utilizar essa tabela aqui de transformação de diferentes formas. Podemos transformar de quilômetro para decímetro, ou seja, transformar de uma medida muito grande para uma medida menor. Mas para isso basta corrermos a vírgula, ou seja, cada número que nós avançarmos será a quantidade de casas que eu necessitarei para chegar até o decímetro. Se eu estou em quilômetro, eu terei que ir 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Logo, com esse movimento, eu posso atribuir ao deslocamento da vírgula. Ou seja, 0,547 km, eu terei então que fazer uma passagem de 4 casas para a direita. 1, 2, fazer com uma caneta mais forte. 1, 2, 3 atrás do 7 e a última é 4, onde ficou um espaço vazio e a vírgula ela acaba vindo parar aqui. Nesse caso nós teremos 5, 4, 7, 0, vírgula no final, decímetros. Ou seja, 5.470 decímetros. Professor, e se eu quiser montar a tabela e dividir e multiplicando de 10 em 10, já que para a direita eu tenho essa multiplicação, logo o resultado será o mesmo. E prefiro que vocês aprendam correndo a vírgula, que é bem mais prático e instrutivo. Logo, também eu posso fazer o caminho inverso, pegando a medida menor, que é o centímetro, e tentando transformá-la em hectômetro. Eu estou aqui em centímetro e quero vir para o hectômetro. Terei que vir 1, 2, 3, 4 casas também, só que agora para a esquerda. Isso quer dizer que eu vou dividir, ou seja, o 1367, vírgula, que está aqui no final, eu posso colocar também vírgula 0, se vocês preferirem,
e terei que agora andar 4 casas decimais para a esquerda, ou seja, transformar de centímetro para hectômetro. Me dará 1, 2, 3, 4 casas e eu paro na frente do 1 com a minha vírgula. Como a vírgula não pode ficar sem um número na frente dela, eu vou preencher então com 0,1367 hectômetros. Assim, fiz a minha transformação. Lembrando, quando eu for para a direita, nesse sentido, eu irei multiplicar por 10 a cada passagem de unidade. E se eu estiver indo no sentido oposto, eu irei dividir por 10 em cada passagem de unidade. Lembrando que eu não posso pular ou deixar de considerar uma unidade, beleza? Deve-se seguir sempre a ordem. Logo, foi um exercício de fixação para que vocês tenham um domínio maior dessa técnica para o nosso teste e até a próxima. I never made it, but I know